de entrevista importante aqui no CNN 360. A gente vai conversar agora com o João Roma, que tomou posse ontem como ministro da Cidadania. Ele já aparece aqui junto com a gente no telão. Passa que é responsável por programas como o Bolsa Família, o auxílio emergencial, se for retomado, nesse ano. Ministro, boa tarde. Um prazer que o senhor esteja aqui com a gente no CNN 360. Escuta bem a gente? Ouço bem. Boa tarde a todos. Ministro, vamos falar sobre o auxílio emergencial, que é o assunto ali do momento, né? A gente está conversando bastante ali sobre a PEC emergencial. Como é que está a expectativa do senhor em relação a essa possível volta do auxílio emergencial, que previsão de ser votada na semana que vem? Uma possível e necessária retorno. Esse é o nosso foco prioritário no momento. Muitos brasileiros estão sofrendo e precisam da presença do Estado para superar, minimizar todo esse sofrimento. Então, o governo do presidente Jair Bolsonaro, junto com o Congresso Nacional, está trabalhando justamente nesse quesito do auxílio emergencial e nós estamos totalmente engajados em poder, o quanto antes, oferecer as premissas para esse novo auxílio no ano de 2020. Ministro, prazer receber o senhor aqui no CNN 360. Eu vou aproveitar aqui e passar a palavra agradecendo já de antemão a ela, Thaís, muitíssimo obrigada, nossa analista da CNN, intermediou a marcação dessa entrevista aqui, trabalhando sempre para todos os produtos da nossa grade. Thaís, por favor, então, cedo aqui, mais do que merecidamente, a fronteira aí para você abrir a entrevista. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Glória. Boa tarde, ministro. Thaís. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Vou seguir no assunto auxílio emergencial, ministro. Ontem, no seu discurso de posse, o senhor falou que a área econômica e a área social são duas faces da mesma moeda. Mas a gente tem visto um entrave no avanço da PEC emergencial justamente por conta de uma divergência entre a área econômica e o que seria esse projeto social. Como resolver isso? Como fazer com que esses dois temas caminhem juntos, ministro? É isso mesmo, Thaís. Necessariamente, esses temas precisam se encaminhar juntos, pois, ao mesmo tempo que é fundamental estender o auxílio emergencial agora em 2021 para minimizar o sofrimento de tantos brasileiros, nós não podemos perder o foco na responsabilidade fiscal, na segurança jurídica, nos sinais que se dão para a economia, pois a retomada da economia, logo que possível, é fundamental para que também esse sofrimento dos brasileiros possam ser atenuado. Então, eu acho que o momento agora é de buscar união, buscar convergência. Naturalmente, sempre existem alguns embates em relação ao tamanho que vai ficar isso, ao valor que será possibilitado, mas existem pontos positivos, como, por exemplo, o avanço em relação à quantidade de dados, a depuração na eficácia onde esses recursos vão chegar efetivamente para aqueles brasileiros que mais precisam. Então, esses são pontos que podem sim ser confluentes e, ao invés de se ter uma queda de braço, nós estamos todos no mesmo governo e precisamos sim agir em conjunto, sem surpresas, mas que a gente consiga elaborar uma política efetiva para esses brasileiros que precisam, mais uma vez, da presença do Estado, do acolhimento do Estado brasileiro para superar esse delicado momento que vivemos. Ministro, eu vou aproveitar que o senhor falou de valores e aí quero traçar aqui um paralelo, né? O senhor tem sensibilidade social porque é deputado, é uma característica, da Casa da Câmara, esse contato muito direto entre seus representantes e os eleitores. Pois muito bem, o senhor aprovou o auxílio emergencial de R$600, valor que foi pago e que salvou muita gente da pindaíba completa, falando português claro, durante a pandemia no ano passado. O governo tem falado num auxílio de R$300, governo para o qual o senhor migrou agora e que representa como ministro da Cidadania. É justo, o valor é bom, o valor atende, no entendimento do senhor, a necessidade de quem está nesse ano inteiro, estamos fazendo um ano de pandemia, vivendo sobre uma série de restrições, inclusive econômicas? É um momento de total esforço e de total convergência para que se chegue justamente, de alguma maneira, para atenuar a situação desses brasileiros. O valor ainda não está definido. Sequer os R$300 não é um valor que se foi batido martelo. As discussões estão em andamento,
Dessa discussão também participa o Congresso Nacional. Agora há pouco ouvimos o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, falando também sobre o tema. Então, é um assunto que está em plena ebulição. E o que é importante agora é buscar o que é viável, o que é possível para chegar a cada brasileiro que efetivamente mais precisa. Então, nós precisamos unir esforços e buscar, né, de alguma maneira, um auxílio que possa também servir para atenuar esse momento de sofrimento. Óbvio que é um momento de muita dificuldade para muita gente, né? Mudanças de hábitos, né? Mudanças de expectativas, inclusive na área econômica, mas o que cabe ao Estado brasileiro, e o governo Bolsonaro não vai abrir mão disso, é poder estar presente junto à população. No ano passado, como você bem falou, o auxílio teve um valor que representou, no total, mais de 294 bilhões de reais. Isso significa mais de 10 anos de execução do programa Bolsa Família, em apenas 9 meses. E nesse ano, né, o governo também pretende estar próximo aos brasileiros e, de alguma maneira, estender a mão para que a gente consiga, unidos enquanto nação, superar esse momento de dificuldade. Ministro, a gente tem, nesse momento, segundo o levantamento da FGV Social, mais brasileiros naquela zona de extrema pobreza do que nós tínhamos antes da pandemia. Como que o senhor pretende amparar essas pessoas, lidar com essa situação? Daí que justamente vem a frase, né, que a área econômica e a área social são duas faces da mesma moeda. Não é? Superar tudo isso justamente é uma união de forças, onde, por um lado, nós precisamos amparar aqueles que estão mais necessitados, aqueles brasileiros que estão vivendo uma situação mais difícil. E, por outro lado, nós precisamos, sim, o quanto antes, o quanto for possível, né, com a chegada da vacina, né, com o avanço, né, da nossa sociedade, a gente conseguir ingressar, fazer com que esses brasileiros possam ingressar no mercado de trabalho, possam, mais uma vez, desfrutar dos benefícios do crescimento econômico. Então, é um momento crucial no mundo inteiro. A retração da economia foi um processo natural em 2020 e o que nós devemos, nesse momento, no caso do Ministério da Cidadania, que trata da política social do governo federal, nós temos que atuar em primeira mão, com urgência, no estabelecimento do novo auxílio, pois essa sim é a forma do Estado estender a mão a esses brasileiros nesse momento. Vou passar a palavra para a Thaís, mas antes reforçando, né? Essa é a primeira vez que o ministro João Roma, ministro da Cidadania, fala após ter tomado posse. Essa é a primeira entrevista. Então, temos aí uma senhora carta de apresentações. Thaís, passo a bola para você. Ministro, não tem como não insistir no tema do auxílio emergencial. Muito tem se falado que ele deve ser, muito provavelmente, um substituto do programa Bolsa Família, que é um dos principais programas da pasta que o senhor está assumindo. O senhor já conseguiu olhar para o quadro do Bolsa Família e já consegue imaginar como vai ser o desenho desse novo benefício social depois do pagamento desse auxílio emergencial? Nós pretendemos sim fazer uma reestruturação do programa Bolsa Família. Não temos ainda definição desses pilares, temos muitos dados, informações relevantes e o que nós queremos sim é que esse programa possa cada vez mais abranger aqueles brasileiros que efetivamente mais precisam, né, mas também viabilizar mecanismos que possam possibilitar esse cidadão, de fato, todos os direitos que o Estado brasileiro dispõe hoje e que ele possa sim avançar e galgar espaço no mercado de trabalho. Então nós estamos sim em estudos. Ontem foi, como bem dito aqui, Daniela, minha posse como ministro da Cidadania e hoje eu já me disponho aqui a estar estabelecendo esse diálogo para colocar de forma muito franca e aberta a realidade que o Brasil hoje passa e o intuito do Ministério da Cidadania em ampliar, né, e fortalecer essa política social no governo Bolsonaro. Então, nós estamos levantando essas informações e logo que a gente avance em primeira mão no assunto urgente no momento, que é o auxílio emergencial, vamos sim, né, nos debruçar sobre a reestruturação do programa Bolsa Família para que ele possa ser mais abrangente e poder ajudar mais aqueles brasileiros que mais precisam. Perfeito, ministro. Então, vou aproveitar que a gente está falando de Bolsa Família. Essa é uma questão que sempre foi muito
debatida, em especial pelo governo que tem esse perfil ou foi eleito com um ideário liberal, né? Que é a questão de uma espécie de contrapartida à ajuda social. Eu gostaria de saber como é que o senhor vê esse debate, o que é que se pode exigir, além do que já se exige, né? As pessoas beneficiárias do Bolsa Família precisam, por exemplo, manter os filhos na escola para continuar recebendo o benefício. O que é que o senhor pensa a respeito da chamada contrapartida, porta de saída do programa social? Olha, viabilizar o desenvolvimento brasileiro, naturalmente, é um dos vetores que nós devemos buscar. Mas a política liberal preza justamente tratar os desiguais de maneira desigual. Nós precisamos sim poder estender a mão do Estado de forma preferencial para aqueles brasileiros que passam por situações de maior penúria, né, em distantes possibilidades de acesso a benefícios econômicos e sociais. Então, não é uma moeda de troca, é sim uma política de inserção social, é sim uma política onde nós buscamos oferecer a esses brasileiros e poder estender a mão a eles para que eles possam, sim, desfrutar dos benefícios, né, do Estado brasileiro. Ministro, vou convidar para conversar aqui também, junto com o senhor, a nossa analista de política, a Renata Agostini. Ela também gostaria de fazer pergunta para o senhor. Vamos trazer a Renata para cá? Vou pedir para o pessoal juntar a Renata. Aí, chegou. Renata, a palavra é toda sua. Como vai, ministro? Boa tarde. O senhor falava há pouco sobre essa necessidade de agilidade, né? O governo tem, então, pressa para que esse auxílio seja novamente concedido. O que está acontecendo lá no Congresso é uma pressão cada vez maior para que se aprove, sim, a proposta de emenda à Constituição que vai permitir o pagamento desse auxílio, mas, de repente, deixando as contrapartidas fiscais para depois. Agora, hoje, o Tesouro Nacional fez um alerta, disse que se isso acontecer, a gente tem aí efeitos prejudiciais para a economia. Queria que o senhor me desse um pouco desse termômetro. Há pressa no governo, se for necessário aprovar só uma parte, deixar esse debate fiscal para depois, é o caso de ser feito dessa forma, para que as famílias não fiquem desatendidas? Olha, é um momento de pressa para todos os brasileiros, né? O governo federal tem feito a sua parte. O presidente Bolsonaro claramente me pediu que tratasse isso com toda a prioridade e no momento é um momento de muita união, tanto do governo federal quanto do Congresso Nacional. Nós precisamos estar irmanados e buscando sim uma solução para atenuar o sofrimento desses brasileiros. A responsabilidade fiscal e a atenção na área econômica, sim, sempre é crucial, mas nós devemos buscar o esforço máximo para que essa política seja efetiva. Não adianta apenas olhar para números, enquanto você tiver ainda brasileiros que não estiverem com a mão do Estado estendida, né, e consigam superar esse momento de dificuldade com dignidade. Então, o que nós temos que focar é na união de esforços para que consigamos uma solução para todos esses brasileiros o quanto antes. Então, a pressa é de todo o Brasil. Ministro, o senhor tem falado em pressa e o senhor tem falado nessa união de todos, né? Eu gostaria de saber qual o trabalho, então, como que o senhor gostaria de trabalhar junto com a saúde e junto com a economia para que se faça realmente essa união para o bem de todos. A saúde faz o seu trabalho, a economia faz o seu trabalho, assim como o Ministério da Cidadania. Na minha parte, nós estamos avançando em cima desses dados. O ano de 2020, né, com a execução de todo esse programa, como eu falei, foram mais de 294 bilhões destinados a famílias no Brasil inteiro. Isso propiciou um grande acúmulo de dados que já conseguimos processar muita coisa e, com isso, né, ter informações mais nítidas, mais precisas de qual efetivamente seriam os públicos-alvos, quais são aqueles brasileiros que efetivamente mais precisam do auxílio do governo. Então, todos esses dados, todas essas informações são válidas para que a gente consiga estruturar uma política que realmente chegue lá na ponta, que a gente consiga, de fato, né, atenuar o sofrimento desses brasileiros que estão impossibilitados, né, de avançar, de seguir o seu trabalho, né, de buscar o seu sustento e de sua família. Ministro, a gente precisa liberar o senhor para os seus compromissos. Antes, eu queria não posso deixar de fazer uma pergunta sobre política e acho que represento aqui as analistas. Estou liberada, meninas? Então,
Ministro, a nomeação do senhor causou um embate público entre ACM Neto e Rodrigo Maia. ACM Neto, presidente do Democratas, Rodrigo Maia, agora ex-presidente da Câmara. Muita gente, o próprio Rodrigo, acusou a nomeação como uma espécie de troca do que ele entendeu como uma traição do Democratas na eleição pela presidência da Câmara. Eu queria saber se está equacionado a situação entre o senhor e o ACM Neto, de quem o senhor é muito próximo, e se entende ali que houve um exagero do presidente da Câmara. Enfim, que juízo de valor o senhor fez sobre esse rumoroso atrito desencadeado pela sua nomeação? Eu lamento muito o desentendimento ocorrido entre o ex-presidente Rodrigo Maia e o presidente democrata da ACM Neto. Eu, como afirmei já no dia da minha nomeação, eu não posso pagar o preço, né, de uma disputa entre os dois. Todos sabem que o processo que resultou na minha escolha para o Ministério da Cidadania foi uma escolha pessoal do presidente Bolsonaro, com todo o respaldo do meu partido Republicanos, né, quem desde já eu agradeço ao presidente Marcos Pereira, que conduziu esse processo. Então é injusto imputar a ACM Neto participação no processo da escolha do meu nome para o Ministro da Cidadania, assim como também é injusto que eu pague um preço entre uma desavença entre ele e o ex-presidente Rodrigo Maia. Não está nada superado. O prefeito ACM Neto manifestou muito aborrecimento com a posição que eu tomei, mas eu não podia me furtar a uma missão partidária e uma missão republicana. A missão é muito forte, a missão é de cuidar de todos os brasileiros que mais precisam, é de não deixar ninguém para trás, e eu acredito que eu tenho que me dedicar todo o meu esforço nesse trabalho agora à frente do Ministério da Cidadania, nesse momento importante que o Brasil está atravessando, unindo, né, sendo ponte, estabelecendo diálogo e, sem dúvida nenhuma, podendo estender a mão do Estado brasileiro àqueles que mais precisam. Tá aí, entrevista com João Roma, novo ministro da Cidadania. A gente agradece muito. Agradeço também aqui a Thaís Arbex, que foi quem conseguiu essa entrevista, né? Conseguiu conciliar a agenda do ministro e trazer também o ministro para conversar aqui com a gente. Obrigada, Thaís. Renata aqui sempre junto com a gente. E, ministro, mais uma vez, obrigada pela sua presença aqui no 360. Bom trabalho para o senhor, muito trabalho pela frente. Muito obrigado, realmente é um trabalho desafiador que vai exigir muito. E eu que agradeço ao CNN por estar sempre estabelecendo esse diálogo, abrindo também a possibilidade de trazermos informações, esclarecimentos sobre temas tão importantes para toda a sociedade brasileira.